pessoal, sejam bem-vindos a mais um E Agora. E o convidado mais pedido de sempre está aqui sentado ao meu lado, Conan Osiris, bem-vindo! Mais pedido de sempre? Isso é verídico? É, não tens noção do hype com que estás? Ok. Oh, tens que ter um bocadinho de noção. Pronto, mas pedido diretamente no teu canal? Ok, nice. Muitos Obrigado, comentários, pessoal. muitas mensagens. Bem-vindo, antes de mais, parabéns. Obrigado. És o vencedor do Festival da Canção 2019. Yep. Vais representar Portugal na Eurovisão em Tel Aviv. Estás ansioso? Pá, ansioso não estou expectante e quero ver como isto tudo se desenrola, estás a ver? Quero que a ação ande para a frente. Porque às vezes o que me preocupa mais é quando o momento empata. Estás a ver? Quando não empata, quando vai direitinho, para mim é sweet. Achas que vais ganhar? Não, aí já não te consigo dizer. Digo também uma coisa que dizia antes de entrar para as semifinais. É tipo, vou pela experiência e depois o que vier. E tens truques na manga para a Eurovisão? Vais mudar alguma coisa na tua performance? We have to wait and see. Não vais contar nada? Para com isso! Não. Não vais contar nada. Não posso dar spoiler, não quero dar spoiler. Ok, nós percebemos também. É sempre aquela coisa que eu digo. Eu defendo os meus convidados e digo que o fator surpresa é o mais importante e que o segredo é a alma do negócio. Por isso vamos avançar. Pensas em alguma coisa em especial para os visuais das tuas atuações? Os dois visuais foram completamente diferentes. Algum simbolismo? Algum simbolismo e uma arquitetura de símbolos específica, mas não explícita. E sim, muita preocupação com toda a semiótica, com toda a estética e não só mesmo o que está a subliminar, mas sim. Então ajuda-nos a perceber, a máscara da primeira performance tem que significado? Pá, lá está, como estou a dizer, aquilo faz tudo parte de uma arquitetura que eventualmente no fim, se tiver realmente um fim, o fim predestinado, vai ser explícita. Estás a ver? Mas tu não queres dizer qual Mas é. não te consigo dizer agora. Consigo entender isso. E se pensarmos na tua letra, há quem ame, há quem deteste. Mas a minha interpretação é que há algo mais para aquilo que as pessoas podem ver à partida, a olho nu. Sabes que no início, quando começaram a fazer entrevistas e tudo mais, eu dizia uma coisa que continua a ser verdade, que é, às vezes, eu acho que a minha música representa muito mais o que as pessoas veem nelas próprias, estás a ver? Quando elas me analisam, do que tudo o resto. Estás a ver? Se tu tens problemas, se tu estás presa, se tu estás entre quatro paredes de uma caixa, tu podes ter um hard time a entender ali qualquer coisa. Se tu vais com um olhar mais observador, talvez tires dali algumas coisitas que Com uma mente sejam... um bocadinho mais aberta, mas o que é que aconteceu na tua vida para tu sentires saudade e vontade de falar com alguém que não está perto? Claro, pá, isso é óbvio. Tenho várias pessoas que já estão ausentes da minha vida, meu pai, o meu avô, um primo meu também, várias pessoas que já partiram. E não só, às vezes, eu acho que nunca revelei isto, também é também sobre a ausência das pessoas mesmo em vida, aquelas pessoas com que tu perdes as ligações, com que tu ficam só a casca, sabes? Sim, deixam de fazer parte da tua vida no fundo. Deixam de fazer sentido na tua vida, às vezes chega a ser possivelmente mais triste, porque elas estão vivas, mas já não são a mesma pessoa que tu conheces e que tu tinhas para ti com tanta profundidade assim, estás a ver? Também é um bocadinho sobre isso. Eu vou descer a minha escada, vou estragar o telemóvel. O telele, eu vou partir o telemóvel. Quando tu procuras alguém para ter na tua vida, seja um amigo, seja alguém num relacionamento amoroso, quais é que são as qualidades que tu mais procuras? Sabes que é bem curioso tu perguntas isso porque efetivamente eu tenho-me vindo a perceber que um dos meus grandes problemas em não achar muito pessoal é que o pessoal não sabe ouvir, estás a ver? Imagina, eu tenho um hard time gigante, por exemplo, nós agora estamos numa conversa super normal, eu tenho muitas dificuldades em pessoas que ou querem fazer um monólogo gigante e não te deixam falar, ou não dizem nada e só te deixam falar a ti, ou interrompem-te. E sabes, isso é tão fulcral sobre a comunicação, mas para mim toca-me tanto, que às vezes penso tipo, isso para mim é tipo necessidades básicas e não estão a ser correspondidas. Okay. Qual é a primeira coisa que tu olhas quando olhas para alguém? Eu sou muito de energia. Por isso é que perguntaste o signo. Também Antes de para... começarmos a gravar, ele perguntou-nos o signo. Imagina, eu conheço-te pela primeira vez e sinto a tua energia. E depois quero saber se aquilo está a bater certo com quem tu poderás realmente ser. Exatamente, minimamente, estás a ver? Claro que não sei o resto do teu mapa. Mas aquela energia nuclear, se eu estiver a sentir, imagina que eu estou-te a conhecer e estou a sentir um frisson, que eu não estou a entender de onde é que está a vir. Mas se tu me disseres o teu signo, eu consigo entender, ok, ela está a ser assim,
porque ela é um bocadinho mais isto e ela vai necessitar que eu ajuste um bocadinho mais isto de mim. Então espera, lês bem as pessoas ou não? Já ocorreu várias vezes eu adivinhar o signo de uma pessoa, tipo assim. Sim, várias ok. vezes, principalmente com signos de ar, tipo gêmeos e por aí fora. Agora, se tu me disseres o teu signo logo à entrada, eu consigo me ajustar mais à tua própria necessidade de comunicação para comigo. Tu tens uma personalidade tão vincada, aliás, uma das coisas que as pessoas mais falam é do quanto tu te apresentas diferente. E eu não gosto de falar nesse aspecto, eu nem ia por aí na conversa, porque acho que todos nós temos uma personalidade única, aquela coisa do é diferente, isso para mim já é coisa do século passado. Concordo plenamente. Mas então porquê que sentes essa necessidade de te adaptares? Por causa disso mesmo, eu acho que com o correr dos anos eu fui aprendendo que ao tu adaptares-te e ao tu regulares um bocadinho a tua comunicação com alguém, não estás a perder a tua identidade completamente. Imagina, nós estamos aqui a ter uma conversa super agradável, mas se tu me disseres alguma coisa que eu acho ofensiva ou que eu acho que tem alguma coisa que está errada na tua arquitetura de pensamento, eu posso simplesmente dizer-te de uma forma super gentil, tipo, olha, Olivia, achas mesmo isso? O que é que... Certo. Vamos questionar. Sim, podes tipo, dar a volta à questão, não tens que ser bruto a responder. Exatamente, não tens que magoar as pessoas. Exatamente, da mesma forma que eu me questiono a mim próprio. Às vezes eu digo uma coisa e digo logo, a seguir, fogo, eu disse isto, pá, sou burro. Estás a ver? Da mesma forma que eu me questiono e que eu me autocritico, no fundo, não tem que ser uma castração. Estás a ver? Tem que ser apenas um aprimorar da parte comunicativa. Porque nós, no fundo, passamos isso. Sabes, uma das coisas engraçadas, nós estamos hoje sentados aqui, porque quando eu gravei o vídeo com o Matai e nós já tivemos esta conversa, uma amiga minha da faculdade, eu sei que tu estás a ver, por isso beijinho furacão, mandou-me logo mensagem a dizer: como assim não levas o Coné ao teu canal? Nós andámos no IPCB, andámos no mesmo técnico, ele na ESART e eu na ESAL. O que é que te recordas dessa altura? Qual é que é assim, a melhor memória que tu guardas? A melhor memória, sabes que as melhores memórias prendem-se todas um bocadinho com o ambiente à volta e não tanto tanto com as pessoas nem com a escola. Eu não sabia e eu não tive a formação da diferença entre arte plástica e design. Okay. Então eu fui parar à escola completamente errada. Eu guardo muito pouca gente dessa altura, sabes? Sim. Porque foi uma fase também muito complicada para mim. Eu ainda estava a tentar desenvencilhar-me dos meus próprios problemas de depressão, que eu tive durante muito tempo no meu secundário, então ainda era uma fase de transição para mim, eu não cheguei à faculdade e absorvi aquilo tudo como uma experiência super boa. Havia dias, eu passei semanas que eu deitava-me ao meio-dia, eu vivia à noite para não lidar com ninguém. Isso da depressão, queres falar sobre isso ou não vale a pena mexer no assunto? Opa, sabes que é uma coisa que está super bem resolvida comigo, eu sei precisamente as coisas que me aconteceram que me levaram a ter aquele outcome psicológico. Yeah. E hoje em dia é uma coisa super plena para mim falar, super... Aliás, até é fixe falar, para as pessoas entenderem que não é uma coisa assim tão rara. Imagina, eu não tinha outro remédio senão ser eu, estás a ver? Mas esse simples facto mexia tanto com a minha vida e com todas as pessoas ao seu redor que só isso já era uma luta gigante. Só o facto de existir da forma como eu queria existir já me punha entraves enormes. Tu entras para a faculdade tipo quê? 17, 18? É duro, e os outros miúdos às vezes são miúda. muito cruéis. Exato, tu és uma miúda. Eu fui para a faculdade, tipo as pessoas, conforme tu estavas a dizer da mochila. Sim, ainda tens a mochila do sapo. Eu sapo. ainda tenho a mochila do sapo e tipo, porque era uma cena que eu decidi que queria, achei nos chineses quaisquer. Comprei, mas para o pessoal da escola achaste aquilo... Que era cool. Eu adorava o sapo, period, mais Exato, nada. pois. Mas para o pessoal aquilo era... Ai, alguma vez já se viu uma pessoa na faculdade com uma mochila de um sapo e uma escova da Hello Kitty lá dentro? Ai, que ridículo, não sei o quê. E eu, tipo, só na minha, estás a ver? Yeah, mas o pessoal normalmente em ESART acha piada a isso, não é? Pronto, achava uma piada um bocadinho... Alvo de praxe. Alvo de... remark, estás a ver que é um remark, estás a ver? Exato. Toda a gente se lembra disso, minimamente quem se lembra de mim Ser notado disso. é bom, às vezes pelos melhores motivos, outras vezes pelos piores. Mas já percebi que tu tens estofo para lidar com os maus comentários. Acompanhas o que estão a dizer sobre ti? Pá, não, era como estava-te a dizer há bocado. Tenho os meus amigos mais próximos e o pessoal que já me conhece de gingeira mostram umas cenas que já sabe que eu me vou rir. Porque o pessoal sabe que eu gosto desse desafio, tipo, de ver também cenas que não são consideradas tipo uma coisa, agora são uma coisa gratuita, não me vou mostrar. Sim, mas uma vez que não tens acompanhado os maus comentários, eu tenho um desafio para te propor. Ok. Que tal tu leres e reagires a comentários que têm sido feitos? Let's go! Let's go! Então manda vir.
Mónica Rhodes diz: sou a única que não acha normal quando nós ir representar o nosso país. Portugal está a enlouquecer. O teu tank top também é capaz de estar a enlouquecer um bocadito, ó Mónica. Só passei para dizer que o Conan Osiris é uma merda. Obrigado, boa tarde. Obrigado, Catarina. O Vasco Correia diz: é fácil identificar-nos com a música de Conan Osiris. Quem nunca quis partir o telemóvel, especialmente depois de ouvirmos Conan Osiris? Passei-me. Nem eu aguento mais. Lita PT diz: um nojo, música, uma mariquice pegada, nem mais nem menos. Tem culpa quem seleciona uma destas. Oh mulher, diz merda logo. Ainda bem que não sou portuguesa, sou algarvia. Ai, ai, ai. Sim, porque o Algarve é um pequeno país ao sul de Portugal, principalmente a Ilha da Harmona. João diz: quando não dizes é só rumba portuguesa cigana 2019 remix de DJ Salazar. Para quem almoça nos armazéns do Chiado, pá, quantas vezes? Aquela francesinha do chimarrão. Rest in peace. Miguel Nunes diz: quando acharem que esta merda não pode piorar, lembro que o Conan Osiris tem uma música dedicada ao clitóris. A música não é minha, Dredd, é da Catarina Branco e é ganda música mesmo. Pá, para o pessoal tipo tu, aprender onde é que é o clitóris, estás a ver? Tipo, aquela ervilhinha. Daniel Carapeto diz: aquele gajo que acompanha sempre o Conan Osiris não é o dançarino, é um gajo da língua gestual a explicar como se diz merda. Bifes! Daniel Carapeto diz: tenho a certeza que aquilo não foi a coisa mais estranha que o Conan Osiris já teve na cara. Já tive traças na cara, na realidade. Aquelas tipo quando os beijinhos da seda nascem, depois transformam-se numa traça. Já tive isso na cara. Também tive vergonha. Daniel Carapeto. Outra vez o Daniel Carapeto. Muita gente compara Conan Osiris ao António Variações e eu concordo. O rapaz um dia destes... Uou! Um dia destes também vai apanhar sida. Isso é bem disrespectful para quem tem essa doença, pessoal. Não é para gozar com doenças do pessoal. Então, vá lá, please. Marta More Like Morta. O Conan Osiris ganhou o Festival da Canção. Mas que merda é esta? Se soubesse que era fácil assim, também me tinha inscrito. Olha, amor, estás sempre a tempo. E eu sei quem ela é, na realidade, mas... Anabela Castelo. Péssimo gosto, até Deus ficou descontente. Eu até tive de tomar um Brufen. Oh Maria, só os mal aos rins, caralho. Manuel Peixoto diz: acho que foi e será a pior escolha de todos os tempos na história do Festival da Canção. Se eu não me engano, vai ter praticamente 0 pontos na Eurovisão. O mínimo é 3, mas está tudo, ó Manel. Então, tem aqui um comentário da Maria Vieira, para quem eu mando um beijinho para o passado dela, quem ela era no passado, que fazia parte da minha infância. Olha, um beijinho para essa pessoa que já não existe. Assim, de repente, quando se olha para estes 3 tarolas, fica a ideia que ao pé deles o rapaz Conan é praticamente um menino de cor do Vaticano, mas ainda assim não me admira nada que o Conan se enamore por um destes colegas e se sinta, quiçá, impelido a trocar experiências sadomasoquistas com um deles, ou com os 3 ao mesmo tempo, pois parece que estas pessoas devem partilhar muita coisa em comum. Imagina, ela está a tentar utilizar a cena sadomaso como um insulto. Ela não sabe que eu trabalhei numa sex shop e vendia chicotes todos os dias, roldanas, estimuladoras, que eram agulhinhas assim, que fazias tipo uma cena assim todos os dias. Maria, mana, não dá para te explicar nada, tu não vais entender. Então manda vir. Ok, isto foi um first no canal. Mas tu não ligas nada a estes comentários, para não? Opa, ligo quando o pessoal Quando faz assim alguém te obriga a challenge. ler, Yeah. tipo eu, não é? Olha, mas eu não trouxe aqui para te mandar a moral para baixo. Impossível. Eu lancei o desafio, como em todos os e agoras, aos meus seguidores no Instagram para te deixarem algumas perguntas para tu responderes. E eu prometo que desta vez não vou ser mazinha contigo. Ok. Vamos começar o Pergunta Tu. Taki taki, taki taki rumba. A primeira pergunta é da Laura Marques. Já tiveste algum desastre em palco? Pá, não chegou a ser um desastre, mas o pessoal um dia num show mandou bué de pastéis de nata para o palco e, como tal, eu ia escorregando mais o João e ia sendo um desastre grave. Mas porquê é que me mandaram pastéis de nata? Pá, porque por causa da minha música eu adoro bolos. A Jéssica pergunta, a letra da música Telemóveis é dedicada a alguém? Yep, dedicado aos que já partiram e aos que parece que partiram, mas ainda não partiram. A Constança pergunta, porquê um tema tão estranho? Oh, Constância, é estranho para ti, para mim é normal. Quais é que são as tuas principais inspirações? Folclore, no geral, e a própria humanidade. A Rita Monteiro pergunta, já duvidaste de ti e da tua arte? Todos os dias, acho que se não continuasse a duvidar, não conseguia continuar a tentar evoluir. Alguma vez partiste o telemóvel? Curiosamente, não. Taki taki, taki taki rumba.
Vai, A cara de quem acabou de responder às vossas perguntas. Estás bem, não estás? estou bem. Sentes-te forte, sentes-te rijo? Exorcizado. Não, estás com frio. Não. Sabes que a vodka aquece. Ah, bom. A vodka! Tu vais para Berlim, não é para a Rússia. Pois. True. Ter lá um gig. Não interessa, mas vamos fazer aqui um aquecimento com o nosso desafio de hoje. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Então, Conan, para o desafio de hoje eu trouxe-te a pergunta em upload, não tem nada que saber, explico já estás a fazer cara feia. É aquele desafio em que tu és obrigado a responder sempre a todas as perguntas que estão no nosso jarro das perguntas. Mas lês a pergunta para ti. Ok. És sempre obrigado a dar a resposta e depois de dares a resposta é que decides se partilhas ou não a pergunta. Se quiseres partilhar, falamos um bocadinho sobre o assunto. Se não quiseres partilhar, se for segredo máximo, shotzinho. Yep. E começas tu, porque és o nosso convidado. Okidoki. Força aí. Deixa eu ver. As perguntas foram escritas pelo Daniel, portanto nem eu sei quais são. Fazemos isto à vez. Nem eu sei. Eu acho que ele não percebe a tua letra. Não percebo, sim. Desculpa, demorei demasiado tempo. Não! Ok. Estás à vontade. Ok. Qual é a tua resposta? Mas posso dizer a pergunta primeiro? Já? Não, diz a resposta. Ok. Actually, ninguém. Ninguém. Ninguém que eu tenha Ninguém. notado. Que tu tenhas notado. Yeah. E vou E vais dizer dizer a pergunta. Diz o nome de uma pessoa que se aproximou de ti depois de ganhares o Festival da Canção. Mano, eu nem tenho tempo nem para defecar como deve ser, quanto mais para deixar pessoas perto de mim. Tipo, não notei. Ok, não há interesseiros na tua vida então. Não. Deixa essa de fora para não ser repetida, ok? Ok. Não Agora és achou tu. para ti. A sério? A sério mesmo? 3 ou 4? 3 ou 4? 3 ou 4 quê? 3 ou 4 quê? Não te interessa. São Não me coisas interessa. minhas. Ela deve pensar que eu me ensaio muito de ir lá ver o papel. Só quase essa bocadinha, agora vou lá ver. Aqui nada. Xê, ela bebeu o shot todo! Então, claro! Então! Se é para beber, é para beber. ok. Toma lá. Então vá, já sei, para a próxima. Agora entala-te. Também tens de saber Vá. que isto não posso ser só eu. 1500 euros. Quanto custou a coisa mais cara que tu alguma vez compraste? Yeah. Era o quê? Acho que foi o carro da minha mãe. Não, mentira, 2000. Ou 3000. Foste tu que ofereceste o carro à tua mãe? Sim, porque ela estava bem a precisar na altura, e ainda foi na altura que eu estava a trabalhar na sex shop. Que Mas bonito. tinha uns ahorros e consegui. Que bonito. Terceira pergunta para Moá. Oh, eu posso dizer. Então dá-lhe. 18, acho eu. 18, acho que eram 18. Já de quê? Que idade tinhas quando perdeste a virgindade? Acho que eram 18. Não tenho a Ok. certeza se eram 17 ou se eram 18, mas acho que eram 18. Isso é uma coisa tranquila. Cara é essa? Opa, sério, eu vou parecer tipo o maior bet do planeta, mas a realidade é mesmo essa. Com que celebridade já enrolaste e fumaste uma? Nenhuma. Mas porque nunca foi com uma celebridade. Não, porque eu não fumo, na realidade. Tens noção que as pessoas têm uma imagem tua que não corresponde à Yeah. realidade? Eu juro que eu sei, eu juro que as pessoas pensam que eu sou mesmo um drogado. E, de alguma forma, dentro do meu cérebro eu sou um bocadinho um drogado, mas não de estupefacientes. Tipo, Exato. Sabes? Ok. Mas olha, só por causa disso agora eu levo aquela para mim. Agora tens que mamar aquele Pronto, shot. ok. Ai, vais ler a última pergunta? Yeah, Ok. que é para tu não Então ficar- tá, então não tá. ficarmos desfasados. Então pronto. Pode ser que esta seja... Não, eu já vi! Ok. Mas o pessoal acha que eu conheço bem das celebridades. Claro, a gente quer polémica! Quem foi a celebridade que melhor te beijou? Meu filho! Nem um cão eu beijei nos últimos tempos, nem um gato, quanto mais uma celebridade. Mas olha, só por causa desta merda, vou beber o shot. Só por causa desta merda, e as pessoas podem pensar que é água, podem pensar o que Mão quiserem. direita, Olha, mão direita, é penalti! É penalti! olha, estás-me a dar traumas de faculdade. Anda lá! Ah, pronto. Bebe Sam! Aê! Senti-me em Castelo Branco, de alguma forma. As nossas vidas académicas. Está tudo! Uou! Está tudo! All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up.
Já vai! Já vai! Não bebes mais shots hoje, que até te salta o microfone. Estás bem? Estou para ver o que é que tu... Nada! Já vamos embora. Tenho 3 perguntas para ti antes de dizeres adeus. 1. És ou não és cigano? Não. Não. Primeiro rumor da internet? Acabado. 2. És comprometido ou não? Não. Não. Solteiro é bom rapaz. 3. Agora que partiste o telemóvel, vais para o iPhone ou para o Samsung? Obrigada, Conan, por teres vindo aqui ao canal. Desejo-te muito boa sorte agora para a Eurovisão. Espero mesmo que tu arrases. Portugal está contigo. Estamos, não estamos? Deixem aqui em baixo nos comentários tudo o que quiserem perguntar. Já sabem que ele vai passar por aqui, não é, Conan? Eu acho que ele nem sequer vai ver este vídeo, mas não faz mal. Mas eu vou mandar-lhe o link várias vezes para ver se ele manda cá para espreitar. Obrigada por teres aceito o desafio. E olha, malta, voltem num próximo vídeo. Tchau! Eu desafio. E agora?